quem está pregando quer se engrandecer. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 1 também. É 1391 a página, dentro do 1391, dentro da Spurgeon. Aí, então, eu acho que hoje já é hora para a gente poder entender e receber esse tipo de mensagem. Por quê? Porque realmente ele fala de como que a gente, todo mundo tem que ser, não somente quem prega. Aqui Paulo está falando dele, hein? Mas Paulo é um exemplo. Deus usou Paulo, Jesus Cristo usou Paulo quando ele estava perseguindo ele parou ele. Então, ele é nosso exemplo. Né? E a gente tem que agir do jeito que Paulo agia. Então, a gente tem que entender tudo que ele estava dizendo aqui e fazendo é para a gente também sermos assim, para a gente ser assim também, certo? Então, esse capítulo, esse livro, na verdade, ele é dedicado realmente aos irmãos, para ser um exemplo nos ministérios. Todos nós temos um ministério. Uma vez que a gente se converte, a gente não fala de Jesus, então é um ministério, é uma missão que a gente tem, né, que nos é dada. Nesse sentido, esses 3 primeiros capítulos dessa carta são muito importantes para a gente saber como agir de fato, como cristão. Então, vamos começar a ler. Hein? Essa aqui é uma coisa importante também, antes de começar, é de situar essa carta. Foi a primeira carta que foi escrita por Paulo às igrejas. Então, como sendo a primeira carta, ela não contém regras de como se comportar dentro da igreja. Ela contém muitas regras de amor, muitas regras de como a gente conviver, né? Ela não tem essas regras de igreja ainda, porque foi a primeira que ele escreveu, depois dos Atos, que foi constituída a primeira igreja. Nós, Paulo, Silas e Timóteo, escrevemos essa carta à igreja em Tessalônica, a vocês que estão em Deus, o Pai e no Senhor Jesus Cristo, que Deus lhes dê graça e paz. Ele fala, nós, Paulo, Silas e Timóteo, porque era a segunda viagem missionária onde os 3 estavam viajando, certo? Saíram de Jerusalém para evangelizar. Ação de graça pelos Tessalonicenses, um subtítulo aqui que eu tenho. Sempre damos graças, são os agradecimentos, sempre damos graças a Deus por todos vocês, e os mencionamos constantemente em nossas orações. Quando oramos por vocês diante do nosso Deus e Pai, relembramos seu trabalho fiel, seus atos em amor e a sua firme esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Como é bom, hein? Quando a gente pode lembrar dos nossos irmãos, de como eles são assim assíduos na fé, como eles são bons, justos, a gente pode agradecer por eles. Quando eu posso agradecer pelo Wagmar, pela Milene, pela Vilma, pela Laís, por cada um de nós, hein? A gente agradece, como é bom, porque o Wagmar está firme, a Milene também, e todo mundo está bem firme, crê, estão temendo ao Senhor. Sabemos, irmão, que Deus os ama e os escolheu, pois quando lhes apresentamos as boas novas, não o fizemos apenas com palavras, mas também com poder. Por quê? Visto que o Espírito Santo lhes deu plena certeza de que era verdade o que lhes dizíamos. Por que estou falando que a gente não podia pregar antes isso? Porque quando vocês se converterem, antes se batizarem, a gente não poderia dizer, agora a gente vê como... Não é? Ele está falando, hoje a gente vê, foi com poder, que Deus lhes convenceu, e todos aqui estão batizados. Não é maravilhoso isso? Eu vou reler. Sabemos, irmão, que Deus os ama e os escolheu. Pois quando lhes apresentamos as boas novas, o que aconteceu? Não o fizemos apenas com palavras, mas também com poder. Quem foi o poder? O Espírito Santo.
visto que o Espírito Santo lhes deu plena certeza. Vocês receberam a certeza, não foi eu. Não é? Foi eu? Não. Eu não lhes obriguei, lhes convenci, vocês têm que fazer. Não, foi o Espírito Santo. Do que era verdade do que eu dizia. Aqui ele está falando que lhes dizíamos. E vocês sabem como nos comportamos entre vocês, em seu favor. Assim, apesar do sofrimento que isso lhes trouxe, vocês receberam a mensagem com a alegria que vem do Espírito Santo. O que a Milena acabou de falar agora. Apesar do sofrimento que lhes trouxe, tem um certo sofrimento quando a gente tem que obedecer, né? Contra a natureza humana. É verdade. Então, apesar desse sofrimento que isso lhes trouxe, tem gente que estão debochando às vezes. Ou vocês não vão mais em lugares que vocês iam, né? Antes. Então, a alegria que vem do Espírito Santo se torna um imitador nossos e do Senhor. Com isso, tornam-se exemplos para todos os irmãos da Grécia, de Itapsirique, de Embu, de Taboão da Serra, de todos os lugares por aí. Isso é muito importante, porque o Wagmar é um exemplo, todos nós temos que ser exemplos para os outros, não é só em palavra, justamente, em poder, é através do nosso exemplo, o Espírito Santo pode agir. Porque quando a gente não é exemplo, o Espírito Santo não tem poder, ele não pode agir. Então, as pessoas não vão reparar mudança em nós. Elas não vão ter a possibilidade de ser salvas, não é? Grécia, tanto na Macedônia como na Acácia. Agora, partindo de vocês, a palavra do Senhor tem se espalhado por toda a parte, até mesmo além aqui de Itapsirica, da região, pois sua fé em Deus se tornou conhecida em todo lugar. Agora, a gente tem que se perguntar, realmente as pessoas sabem que eu mudei? Que minha fé tem dois? Eu acho que sabem, né? Porque a gente sabe que tem umas pessoas que vocês já trouxeram aqui, então as pessoas sabem da mudança que teve. É isso que é importante, porque ele fala, continua, não precisamos sequer mencioná-la, pois as pessoas têm comentado sobre vocês. Então, quando as pessoas comentam sobre a gente, sobre a nossa fé, quer dizer que realmente mudou alguma coisa. Agora, se as pessoas não comentam, fica tudo igual, então não muda nada. Então, isso é um grande sinal. Esses são os frutos que Jesus fala. Vocês vão poder reconhecer nos frutos. E dá para reconhecer. É quando as pessoas começam a falar, o vizinho começa a falar, isso aí lá estão cristãos. Esses aqui não vou querer ir lá, não. Nem vai convidar, porque senão vou querer ir. Não é assim? Então é maravilhoso isso. Às vezes, alguns podem achar ruim, mas é maravilhoso. Não precisamos sequer mencionar, pois as pessoas têm comentado sobre como vocês nos acolheram e como deixaram os ídolos, a fim de servir a quem? O Deus vivo e verdadeiro. As pessoas sabem, né, que vocês deixaram os ídolos. Também comentam como vocês esperam do céu a vinda de Jesus, Filho de Deus, a quem ele ressuscitou dos mortos e que nos livrará da ira que está para vir. Isso é muito interessante. A gente está realmente esperando a vinda de Jesus? Vocês querem que Jesus chegue hoje, amanhã? Sim, com certeza. Vocês não querem. É isso que é importante, né? A gente está pronto. Tem medo. Você fala. Mas seria tão maravilhoso que a gente esteja levado já. Eu estou nem aí para nada que eu tenha aqui, mas seriamente. Porque é muito glória, deve ser maravilhoso. Você já imaginou um reino de Deus? Aqui é bom, né? Aqui é ruim. E é bom. Se no ruim a gente acha coisas boas, imagine lá onde não tem nada ruim. Entendeu? Isso aqui é maravilhoso. Porque como vocês esperam do céu a vinda de Jesus, o Filho de Deus. Capítulo 2. Vocês mesmos sabem, irmãos, que a visita que lhes fizemos não foi inútil. Sabem como fomos maltratados e quanto sofremos em Filipos
antes de chegarmos aí. Só para comentar, antes dele chegar aqui, aí, em Tessalônica, Paulo, ele tinha sido lá em Filipos, né? Ele tinha sido encarcerado, preso, porque ele tinha mandado uma adivinha. Ele tinha mandado embora o capeta que estava agindo numa adivinha que estava seguindo ele. Sabe? Uma vidente. Aí, o mestre dele ficou muito infeliz porque ela não conseguia mais adivinhar. Ele ganha dinheiro, né? Não ganhava mais dinheiro. Então, aí eles começaram a denunciá-los, eles puseram eles na prisão, mas depois oraram, a prisão tremeu, eles conseguiram se livrar. Isso aqui tudo ainda está nos Atos. É por isso que eu falo, essa aqui é a primeira carta que ele escreveu depois. Em Filipe, antes de chegarmos aí. E, no entanto, com confiança em nosso Deus, anunciamos a vocês as boas novas de Deus, apesar de grande oposição. Como ele está falando. Apesar de grande oposição, eles anunciaram as boas novas. Por quê? Porque ele pôde ficar só 3 semanas aí, em Tessalônica. Ele teve que ir embora de novo, porque foi perseguido lá, na segunda viagem. Portanto, como bem, não pregamos com a intenção de enganá-los, nem com motivos impuros, nem com artimanhas, porque era muito lá, já naquela época, que o motivo deles era ganhar dinheiro. Você vai ver, se você faz isso, você vai ter isso. Então, a intenção é de enganar, ou com motivos impuros. Hein? É como hoje, 90% é difícil não ver uma troca-troca. Hein? Em vez disso, falamos como mensageiro aprovado de Deus, aos quais foram confiadas boas novas. Nosso propósito não é agradar as pessoas, mas a Deus, que examina as intenções do nosso coração. Como bem sabem, nunca tentamos conquistá-los com bajulação. O que acontece demais. Infelizmente, tem que apontar essas coisas. Senão, ele já apontava aqui, Paulo. Senão, a gente não vê a diferença entre a justiça, a coisa certa e o errado. Se a gente não aponta o erro do outro, como a gente só acrescenta uma coisa ao erro. Outro exemplo, mas não aponta o erro, está tudo certo. O outro está certo, a gente está certo, está todo mundo certo, no maior dos melhores. E não é assim, a gente tem que apontar os erros. Como ele fala aqui, nossa intenção não é enganá-los com motivos impuros. Então, quer dizer que tem uns que enganavam. Como bem sabem, no versículo 5, como bem sabem, nunca tentamos conquistá-los com bajulação. E Deus é nossa testemunha que não agimos motivados pela ganância, ganhar dinheiro, ou outros favores. Quanto ao reconhecimento humano, nunca o buscamos de vocês, nem de nenhum outro. A gente não quer reconhecimento humano, não sou eu, não é você, é Deus. Tudo é de Deus. Tudo é de Deus. A gente não tem posição social diferente. Na igreja, todo mundo é igual, na igreja de Cristo. Entendeu? Todo mundo é igual. Ainda que como ministros, porque hoje ele falava como apóstolo, porque era a primeira carta, a primeira igreja lá fora. Hoje a gente pode falar ministro, porque é pequeno, é servo, é um ministro. Ou presbítero, ou o que vocês quiserem, é membro do corpo de Cristo. Ainda que, como apóstolos ou ministros de Cristo, tivéssemos, eu acho que a gente não tem mais esse poder. Ele ainda tinha, porque tinha que ensinar. Hoje a gente tem a palavra. Ela não existia na época. Agimos como crianças entre vocês, ou melhor, fomos como a mãe que alimenta os filhos deles e cuida. Nós os amamos tanto que compartilhamos com vocês não apenas as boas novas de Deus, mas também nossa própria vida. Isso sim tem que acontecer hoje ainda.
A gente tem que compartilhar. Se a gente é irmão, a gente é irmão. A gente não é, o próximo. Não, eu sou teu irmão. Você é minha irmã. Então, se me falta alguma coisa, você vai ter que me ajudar. Se te falta alguma coisa, eu vou ter que te ajudar, senão eu sou irmão de quem? Não sou. Né? Aqui ele fala, nós os amamos tanto que compartilhamos com você não apenas as boas novas de Deus, mas também nossa própria vida. Né? Não se lembrem, irmãos, de como trabalhamos arduamente entre vocês. Noite e dia nos esforçamos para obter sustento, a fim de não sermos um peso para ninguém, enquanto lhe anunciávamos as boas novas de Deus. Isso é muito importante. E isso é muito pouco também falado nas igrejas. Por quê? Porque imagine quem está recebendo um dízimo regularmente. Falar isso aí, o pessoal já fala, peraí. Aí já era, hein? Ou está recebendo, está sempre pedindo alguma coisa de dinheiro, por ganância, como ele estava falando, para ganhar. Nunca se pode dar nada a um pastor. Não existe. Para que o pastor deveria receber por dar a palavra? O pastor é um cargo, é um irmão. Então, não tem como dar para um ser humano. Tem que ajudar, sim, mas tem que dar para o ser humano que está precisando, para o irmão que está precisando, como a gente acabou de falar. Estou precisando de alguma coisa mesmo. Vocês têm que ajudar como irmão. A gente tem que ajudar qualquer um irmão que está precisando. Não pode haver pobre entre nós. Mas se fosse também para o sustento, ainda ficava bom, né? Mas é para tudo, é por luxo, né? Mas os pastores são todos. Não, então. Não todos, mas a maioria São. muito bem de vida. Não tem que dar para o pastor porque é pastor. Ele tem que trabalhar. Não, mas digamos que ele pare toda a vida dele para poder cuidar da igreja. Ainda que se fosse só o sustento ainda para você. Sim, não, para o sustento, mas não para cuidar da igreja. Porque cuidar da igreja, aqui a gente tem um templo, hein? Para cuidar do templo, é necessário ter um templo? Não é. Pode ser debaixo de uma árvore. Pode ser qualquer lugar. Aqui no Novo Testamento, o templo é só em Jerusalém. Todas essas igrejas que a gente vê eram na casa das pessoas, que tinham um espaço, talvez puseram um barracão, cobriram, não. É mais lá que está quente, só cobre para o céu, estava bom, para o sol, contra o sol já estava bom, entendeu? Então nunca se fala, vocês vão agora ter que dar a oferta para pintar lá, para fazer lá, para a gente poder ter um edifício bonito. Não, quando estava sem espaço, ia numa outra casa, abria uma outra casa, um pouquinho mais para lá. A igreja do Senhor é o corpo de Cristo, não um templo. Não há desse negócio de sustentar um templo. Não falei sustentar o templo, o pastor. Sim, mas o pastor, tudo bem, sim. Tipo, dar vida para poder a igreja. Sim, mas aí tem que tomar muito cuidado, porque pastor é um ministério, é só um título. Contudo, qualquer um. A gente está tão acostumado que o pastor tem que ganhar, ter o sustento dele, e fazer isso como profissão, que não é. Aí ele fica fazendo só pelo salário. Aí daqui a pouco ele te fala, não, mas como vocês estão me sustentando, meus filhos têm que estudar. Tem uma boa escola que a gente merece, a gente é filho de Deus. Tem uma boa escola lá em Miami. Rapaz, lá eles voltam com uma bagagem cristã, aí eles vão ainda estudar a teologia. Vamos fazer uma oferta bonita todo mês. Alguém, vocês se comprometem para vocês se comprometem para ser o pastor? Fazer uma oferta todo mês para os filhos dele. Aí começa assim, entendeu? Por isso que não pode. Todo dom é um ministério gratuito. Quando está escrito que é para o sustento deles, é para comer. Quando eles iam em missão. Mas quando eles iam, não eram pastores, eram missionários, discípulos enviados. Aí é diferente. Uma vez que você abre a tua casa, você abre a tua casa para começar uma igrejinha, uma igreja de Cristo, tem que ser um ministério, é de graça. Agora, vocês trazem aqui um bolo, tá maravilhoso. Se cobrar pela palavra, já não tem condição. A gente não pode começar a fazer de pastor uma profissão.
Isso é impossível. É missionário, uma coisa. Aqui na Bíblia só tem o exemplo de missionário. E vão, aí sim, tem que saber a poeira para quem não te acolhe e não te dá o sustento. Mas esses casos onde eles ficavam, elas ficavam em igrejas mesmo. Entendeu? Bom, continuando. Você vê, eu vou reler lá o 9. Hein? Não se lembrem, irmãos, de como trabalhamos arduamente entre vocês. É isso que eu quero que vocês se lembrem. Se lembrem como trabalhamos arduamente. Quando vocês vão abrir a sua igreja, vocês vão ter que lembrar que vocês têm que trabalhar arduamente para os outros. É um ministério. Não, ninguém vai pagar nada para vocês. Senão não tem que abrir. Se é para depois falar, não, mas a gente precisa de oferta para pagar isso. Se eles vê, o Espírito Santo mostra, está perfeito. Se eles não vê, vai ter que se virar. É que não era de Deus. Mas a gente não tem que ajudar os irmãos? Sim, mas não o pastor. Então, mas ele não Ele não, ser um irmão. ele não está doente. Mas ele está se dedicando ao... Não. Enquanto a gente está trabalhando, às vezes ele está ali... Então tudo bem, a partir do primeiro mês que vem, vocês vão me ajudar. Não, porque a gente Mas tá sabe certo. que você não precisa, Não, mas... Por quê? Não, porque eu não preciso, o outro precisa. Não, então, dependendo Deus da vai função escolher do alguém pastor. que não consegue? Não. Jesus fez tudo de Não, isso não existe. Então me mostra na palavra. Mostra na palavra, onde a gente tem que sustentar um pastor, que é um cargo. Não está escrito em lugar nenhum, só no Antigo Testamento. Tinha os levitas. Mas a gente não tem que ajudar os irmãos? Mas ajudar um irmão não é pagar para... Você não tem que, de graça, levar a palavra. Se você abre a tua casa, alguém tem que te ajudar para você falar para... Mas a ajuda nem sempre é financeira. Tipo assim, Não, você tudo pode bem. ajudar com outra coisa. Não é como vocês fizeram. Isso não é uma ajuda, pai? Assim, Eles não veem. Não, mas essa aqui não é... Tudo bem, essa aqui é normal, não uma ajuda ao irmão. É para a gente comer. É como quando você vai num churrasco. mas se a gente soubesse que você não tem, vamos supor, Mas você sabe que eu tenho, vocês trouxeram. não, mas vamos supor, o Baden, um exemplo, né? Ele não tá sem coisa aí para comer, ele tá sem sede. Mas você A tem gente que... não Aí poderia- você tem, isso é obrigação de me dar de comer. Então, Mas é Mas diferente, não é isso que a gente está falando aqui. A gente está falando de um pastor, ele está falando do Paulo, eu nunca fui um peso para vocês. Então, se o pastor não quer trabalhar, quer ser um peso para a igreja, aí vocês não está errado. Então ele não tem ministério. Ministério é servir de graça. Eu preciso de receber alguma coisa para divulgar a palavra. Eu preciso desse local? Não preciso. A gente começou aonde? Você não estava aqui. A gente começou na casa da Miriam. Pequenininha. A gente não precisa. Eu fiz isso não pedindo dinheiro para ninguém. É um estacionamento de carro que eu tinha. Eu comprei o tecido aqui. Naquela época ninguém me pagou nada. Se eu não quero fazer, eu não sou obrigado. Eu não tenho que começar a fazer coisas pensando, não, os caras vão pagar. Não, porque isso aqui está na minha casa. Vocês não vão se aproveitar de nada. Aqui está na minha casa. Todas as igrejas estão no nome de alguém. E quando não estão, é pior, porque tem umas discussões de quem vai dividir os bens da igreja. Então, isso está tudo contra a palavra. Então, em lugar nenhum, Paulo acumulou bens, como a gente vê quando alguém começa a pregar a palavra, para de trabalhar, vai acumular os bens, os dízimos, a casa fica maravilhosa, e depois, um dia ele trai a mulher, porque é homem, não estou falando que vai, mas pode acontecer, a igreja se desmanja, e depois, vocês vendem em leilão suas ofertas, acabou. É uma roubalheira. Isso aqui não existe. É usar a palavra para se crescer, entendeu? É isso que ele está falando. Mas isso aqui, não sou eu, Laís. Aqui. Versículo: não se lembrem, irmão, de como trabalhamos arduamente entre vocês.
Ele não falou, não se lembre como a gente pediu para vocês nos ajudarem? E como vocês nos ajudaram, como foi maravilhoso. Não, está difícil. A palavra de Deus tem que ser de graça. Jesus recebeu quanto para ir para a cruz? Sermão no monte. Ele foi pago para... Não. Entendeu? A gente é imitador, é discípulo de um mentor que é Jesus Cristo. Se a gente pudesse viver do jeito que ele viveu, seria maravilhoso. Mas a gente não consegue. Porque a gente não quer, primeiramente. É porque a época é difícil, porque está tudo, mas a gente poderia, se quiser. Noite e dia nos esforçamos para obter sustento nós mesmos, a fim de não sermos um peso para ninguém. Ninguém. Não, nem por um que tinha dinheiro. Tinha gente que tinha dinheiro, vocês não acham? Que poderia ter sustentado. Para ninguém. Enquanto lhes fazia o quê? Anunciava as boas novas. Então, para anunciar as boas novas, o Evangelho não tem que pedir nada. Eu não quero inventar umas coisas. Eu quero justamente desmontar o que as igrejas trouxeram do mundo para dentro. Hoje, uma igreja, a primeira coisa é fazer uma sociedade. Então, vamos abrir uma igreja, vamos lá no cartório, para não pagar imposto, para ter um presidente, eu vou ter meu salário de pastor. É isso. São sociedades. Então, não tem como. Vou continuar. Vocês mesmos são nossas testemunhas. E Deus também é de quem fomos dedicados, honestos e irrepreensíveis, com todos vocês, os que creem. É por isso que eu falo, isso é uma coisa difícil a pregar. A gente não consegue pregar quando a pessoa não tem já um certo entendimento. Porque está tão disturpado, está tão errado no mundo, as pessoas está tão na mente que a gente tem que ajudar o cara que está anunciando a palavra, porque todos estão ganhando dinheiro com isso. Aqui está escrito o contrário. Talvez para dar outro exemplo, uma igreja em Filipe, na igreja de Filipe, uma pequena carta de 4. Fala bem alto para a gente. Filipenses, né? Filipenses, sim. É a única igreja que mandou várias vezes, 3 vezes acho, dinheiro para o apóstolo. Mas não foi. Sim. Isso aqui é diferente, Miriam. Não, mas eu sei, mas é só para dizer, mesmo assim ele disse, vocês não precisavam me mandar, não, eu sei viver sem nada, eu sei ficar contente com muito, com nada. Mas quando houve ofertas no Novo Testamento, sempre foram ofertas temporais. Eu sempre já falei isso, Miriam. Foram ofertas que foram dadas uma vez. Então, não tem nada a ver com o que a gente vê aqui. É uma coisa fixa. Entendeu? Não tem... como falou a Laís, exatamente. Ela vê que eu estou com um problema. Eu tenho que vender um carro. Esse carro aconteceu com Paulo. Certamente ele vivia muito, assim, humildemente. O que acontece é que uma vez as igrejas, os irmãos se juntaram e deram. Uma outra vez, aí ele já falou não precisava. Ok, eu aceito, mas não precisava. Agora, quando ele estava em Roma, sem mais nada, preso, está escrito que várias vezes ele recebia, os irmãos o ajudavam, que ele agradecia a Deus, porque os irmãos iam e levavam, mandavam uns para levar. Isso, mas são situações justamente de onde, como a Laís falou, onde a gente vê que alguém está preso. Ele era tratado, ele não tinha igreja. Sim, ele não tinha igreja, estava em Roma preso. Não era uma igreja, um templo. Agora vamos sustentar o menino que está pregando. É completamente diferente, Miriam. As ofertas que eu estou falando, a gente está falando de pastor. Paulo era um missionário, primeiramente. É isso que eu falo. Missionário que vai, ele tem que receber o sustento. E não tem nada, não tem. É isso que está escrito na palavra. Então, que a gente possa realmente sempre ter em mente esse versículo 9. Não se lembre, irmãos, de como trabalhamos arduamente entre vocês. Noite e dia nos esforçamos
para obter sustento, a fim de não sermos um peso para ninguém enquanto lhes anunciávamos as boas novas de Deus. Então, quando vocês vão abrir a sua igreja, um dia sempre lembre de 1 Tessalonicenses. Vocês vão ter que reler para nunca cair nessa armadilha do capeta de querer viver através disso tendo uma igreja. Uma coisa é se vocês querem missão, aí outra coisa. A igreja vai ter que sustentar vocês. Por exemplo, o casal aqui, Vladimir, Milene, vocês querem sair em missão. Sei lá, ou qualquer lugar. Pode ser aqui no Brasil até. Ah não, a gente recebeu de Deus mesmo, do Espírito Santo, ir lá no sertão. E lá a gente vai de casa em casa, a gente vai ver se vai montar umas igrejas de Cristo. Aí vocês param numa casa, a gente vai ajudar vocês para... Vocês têm uma igreja atrás de você que ora, porque todo mundo é convicto também na nossa igreja. Vocês receberam esse apelo de Deus, que vocês querem, não é uma coisa para vocês ganharem dinheiro, ter vida boa, mas então a gente sempre vai estar como apoio atrás. Aconteceu alguma coisa? Então vamos mandar dinheiro já para você voltar rapidinho. Como agora em Israel, sei lá onde, se tem missionários de igreja, certamente a igreja tem que imediatamente fazer de tudo para repatriar. Eles têm que ter esse sustento dos irmãos. São missionários, desamparados. É diferente de pastor. Mas não tem nada a ver. Entendeu? Como a gente vê quando Jesus mandou os discípulos para enviar a palavra. Vão lá, dessa vez vocês vão levar isso, da primeira vez não levaram nada. Falaram, não, quem não te recebe, eu não quero abrir uma igreja lá, porque eles... Vocês acham o quê? Quando ele fala, então vocês vão chegar numa casa, eles vão ter que receber você, dar o sustento de comer, tudo. E vocês vão ficar lá, ele fala. O tempo que vocês vão estar nessa cidade, vocês vão ficar nessa casa. Se eles não querem que vocês fiquem, vocês vão sacudir, retirar a bênção. Então, quando eles ficavam, o que acontecia? Os apóstolos iam lá, por exemplo, vinham na minha casa, eu falava, não, pode ficar, tá bom. O outro dia eles iam lá na rua, a gente tem as boas novas para vocês, vem ali que a gente vai orar nessa casa, virava uma igreja. Uma vez que essa igreja estava cheia, saía dessa casa e ia para outra, até virar uma igreja. É assim que as igrejas se constituíram, entendeu? Em Jerusalém tinha muitas igrejas. Igrejas, não templos. Tinha um templo que foi destruído depois em 70, que até então não foi reconstruído. E o resto eram tudo igrejas assim, na casa das pessoas. Que lá era, todo mundo tinha um pátio, alguma coisa, o tempo está bom, né? Acho que é mais fácil que aqui. Mas era assim, é assim que está falando, são missionários, então não é pastor. A gente tem que saber que esses aqui são títulos, são assim cargos dentro, mas não tem, são ministérios. Tudo ministério é dom de Deus, é de graça. Não tem como fazer dinheiro, ter um salário com nada do Evangelho. Isso aqui é impossível. Impossível. No Antigo Testamento tinha um povo destinado para isso, que eram os levitas. Eles tinham que ser sustentados por todos. Era uma tribo, tinha 12 tribos. Uma tribo era os levitas que cuidavam do templo, de tudo que era de Deus. E todas as 11 outras tribos tinham que dar o dízimo para eles, poder viver e cuidar das coisas de Deus. Então, só que hoje isso aqui não existe mais. Jesus nasceu, o véu no templo se rasgou, não tem mais lugar santo, é santíssimo. Nós temos acesso a Deus diretamente, a gente não precisa mais dos levitas, nem de templo onde tem a arca dentro com Deus dentro. Antes se morria, Deus estava lá. Hoje ele mora no coração de todos. Então ninguém morre mais quando vem aqui dentro. Deus não está aqui, não tem lugar santo e santíssimo. Nós somos o lugar santíssimo do Espírito Santo de Deus. Nós. Então, por isso, não há mais ninguém melhor que ninguém para... não, vocês têm que me sustentar. Eu sou de Deus. Deus me mostrou que eu tenho que cuidar de vocês agora. Eu vou receber o sustento de vocês. Pode até ser pastor, mas não com essas obrigações.
que não são bíblicas. Eu vou só tentar vir até o final do 2, para a gente depois continuar a próxima vez. E sabem no 11, hein? Versículo 11. E sabem que tratamos a cada um como um pai trata seus filhos. Então, os filhos não pagam para o pai, hein? Aconselhamos, incentivamos, insistimos para que vivam de modo que Deus considere digno, pois Ele os chamou para terem parte do seu reino em sua glória. Portanto, nunca deixamos de agradecer a Deus, pois quando vocês receberam de nós a mensagem deles, não consideraram nossas palavras meras ideias humanas, mas as aceitaram como palavra de Deus, e o que, sem dúvida, são. Essa mensagem continua a atuar em você, os que creem, e hoje ainda não mudou nada. Essa mensagem é a mesma para a gente. Então, irmãos, vocês foram perseguidos por seus próprios compatriotas. Isso acontece nas nossas famílias, tornando-se assim imitadores das igrejas de Deus em Cristo Jesus, na Judeia, por ser aqui no Itapsirica, que também sofreram nas mãos do seu próprio povo, os judeus. Eles mataram o Senhor Jesus e os profetas. Aqui ele está falando que também sofreram nas mãos do próprio povo, os judeus. Pode ser sofrendo na mão do nosso próprio povo aqui, que são de outras religiões. Sem citar que a gente sabe quais são. Eles não querem que a gente tenha cristãos que prega de graça. Ninguém quer isso, quem está ganhando com isso. Nem as grandes igrejas nacionais. Eles não querem que a pessoa nem tenha autoridade de fazer uma oração que seja. Sim. Tenha dedicado a oração deles. Sim. Entendeu? Eles não querem isso, porque eles estão muito bem com esse negócio estabelecido. No 15, eles mataram o Senhor Jesus e seus profetas, e agora também nos perseguem. E do mesmo jeito, não mudou nada. Não agradam a Deus e trabalham contra toda a humanidade, procurando impedir-nos de anunciar a salvação aos gentios. Quem são os gentios? Todos que não são convertidos a Cristo. É a mesma coisa hoje. Com isso, continua a acumular pecados, mas a ira de Deus finalmente os alcançou. Por que ele está falando que os alcançou aqui já? Porque ele estava falando dos judeus agora mesmo, hein? Quando eu falei, a gente pode considerar os judeus como para a gente de outras religiões. É a ira de Deus, é o quê? Bom, eu queria ler, não sei se vocês querem ler em Mateus 23, 29 a 36, está escrito lá o que é a ira de Deus. Mateus 23, 29 a 36. São os judeus que foram já condenados, acabou. Aí ele fala, eles estão nos perseguindo, mas já estão condenados. Jesus Cristo falou, Mateus 23, capítulo 23, versículo 29. Eu vou ler isso, depois tem 3, 4 versículos sobre acabar os dois. Eu sei que senão a gente desenvolve muito, mas acho que foi muito proveitoso. Encontraram? Que aflição os espertos, mestres da lei, né? Que são os fariseus. E fariseus, mestres da lei, que são os judeus. Né? Hipócritas. Vê como ele aponta. Hipócrita. Jesus falando. Aí fala para a gente, não, mas você não tem que falar assim dos outros, das outras religiões. Passa a mão. Vai estar tudo bem. Não. Que aflição os espertos, mestres da lei, fariseus, hipócritas, constroem túmulos para os profetas, porque tinha matado muitos já, antes no Antigo Testamento, enfeitam os monumentos dos justos e depois dizem, se tivéssemos vivido naquele tempo, nossos antepassados, nós não teríamos participado com eles dessa matança dos apóstolos, dos profetas, do derramamento de sangue dos profetas. Ao dizer isso, porém, testemunham contra si mesmos que são de fato os descendentes dos que assassinaram os profetas. Então vocês não são, a gente não é descendente dos católicos, dos protestantes que mataram, que queimaram cristãos? Não é fato?
E a gente não continua nessas... A gente não. Mas não tem... Ou seja, a pessoa é amaldiçoada. É. 1000 gerações. Aí eles falam o quê? Por exemplo, os católicos de hoje. Desculpa que eu tenho que apontar. Eles falam o quê? Não, se a gente... Hoje... Mas eles fizeram isso. E continua católico. Não quer se converter a Cristo. E largar de tudo isso. São hipócritas. Porque continuam com o salário deles, com toda a estrutura, adorando ídolos. Continuam. Mas falam, não, mas hoje, se a gente tivesse ido, a gente não mataria nenhum profeta. Mas continua fazendo as mesmas coisas que fazia, adorando as mesmas ídolos. Entendeu? Então, é por isso que ele fala. Ao dizer isso, porém, testemunho contra si mesmo, que são de fato os descendentes dos que assassinaram. Mas continuam. Vão e terminam o que seus antepassados quando começaram, então. Quem está falando isso é Jesus Cristo. Não é nem Paulo, é Jesus Cristo. Jesus Cristo. Serpentes, raça de víbora, como escaparão do julgamento e do inferno? Aí me falam a mim, mas você não tem que falar dos outros. Ele não falava. Eu não tenho que apontar os erros para saber onde está o certo ou o errado. Tem que apontar. Eu não estou falando que eu sou perfeito. Eu estou só apontando o erro que não tem que fazer. Está aqui. Por isso, eu lhes envio profetas, homens sábios e mestres da lei. Vocês crucificaram algum. Somos nós hoje. Que o Senhor nos envia através do Espírito Santo. E nos coloca a mensagem de Deus. Não somos nós que querem obedecer, como a gente falava no Logos. A gente quer obedecer, é difícil, é. É difícil o caminho que leva à porta estreita. É, mas a gente quer esse caminho. Vocês crucificaram alguns e açoitaram outros nas sinagogas, perseguindo-os de cidade em cidade, os que creram em Cristo. Como resultado, serão responsabilizados pelos assassinados de todos os justos em todos os tempos. É por isso que ele fala aqui, a ira de Deus finalmente caiu em cima deles. Entendeu? Só para entender por que ele falou isso, hein? Que a ira de Deus, ele fala, vocês serão responsabilizados. Certo? Terminando aqui, irmãos, no versículo 16 de 1 Tessalonicenses, hein? Versículo 17. Irmãos, depois de um breve tempo separado de vocês, embora nosso coração nunca os tenha deixado, esforçamos-nos por voltar a vê-los, pela grande saudade que sentimos. Queríamos muito visitá-los, eu e Paulo. Tentei, não apenas uma vez, mas duas. E quem impediu? Satanás. Satanás, porém, nos impediu. Afinal, o que nos dá esperança e alegria, e qual será nossa magnífica recompensa e coroa diante do Senhor Jesus quando ele voltar? Serão vocês que seguiram a Cristo, não os ímpios. Se vocês são nosso orgulho e nossa alegria. Por que ele fala que Satanás os impediu? Eu tinha falado aqui de ler essa nota. Vocês têm a Bíblia de Spurgeon? Leiam a nota, está escrito 2.18. É muito boa essa nota. Porque quando ele fala Satanás nos impediu, o Espírito Santo mostrou a Paulo, vai lá. Mas, às vezes, a gente fala, será que eu vou? Eu acho melhor não ir. Eu acho melhor fazer isso. Vai falar com essa pessoa? Mas eu acho que não é o momento adequado. Esse aqui é Satanás falando. Porque se a gente tem que escutar essa voz. Está muito bem explicado nesse comentário embaixo. Quando a gente tem o Espírito Santo nos guia, nos ilumina, não é? Ele mostra. Fala com tal. Você vê, ele está com problema. Vai falar lá. Mas tem fulano que está lá, ele vai ouvir, acho que não, melhor não. Então, esse aqui é Satanás. E quando ele falou aqui, ele pôde ficar só três sábados em Tessalônica. Ele teve que deixar o Timóteo, a gente vai ver depois. Por quê? Porque os judeus estavam perseguindo ele. Então, isso também é Satanás. Então, ele teve que fugir, teve que ir embora. Ele foi para Bereia e depois Atenas. Entendeu? Então, ele não pôde ficar.
Então isso também é Satanás que impediu. Porque todo mundo perseguindo, é o que a gente leu. Não é fácil, é difícil. Mas a gente tem que ficar firme. A gente não tem que escutar, porque 99 é isso. Será que quantas vezes eu já ouvi? Ah, mas será que só aqui a gente está certo? Não. É a palavra que está certa. Talvez por enquanto eu não conheço outro por aqui que queiram realmente seguir a palavra. Certamente não é. Quem está certo é o Espírito Santo. Agora, enquanto a gente vê na palavra como que a gente quer viver, o que a gente quer fazer, então é só aqui mesmo, é só quem prega tem a palavra. Não, eu estou falando. Porque Esquece o bade. quando a pessoa ela está aqui, e tudo que a gente faz aqui é acompanhado, todo mundo abre, todo mundo acompanha junto a leitura, só não acompanha se não querer, né? Sim. E a pessoa fala assim, ela põe em questão, ela não está colocando você em questão, ela está colocando a palavra de Deus em questão. A palavra. Você está entendendo? Sim, exatamente. Mas por quê? Porque talvez ela pense que ela poderia ter vantagem, ou que está melhor lá. Está cheio de vantagem que o mundo já trouxe dentro da igreja. Já levou dentro da igreja. Aí, uma igreja simples, como a nossa aqui, que não vai te fazer... Nada, não promete. A única coisa que a gente fala sempre aqui é a salvação e a paz, né? Que isso aí é... Agora, eu tenho que prometer carro na garagem, eu tenho que prometer 3 casas, uma casa na praia, uma viagem para Miami, teus filhos estudando lá na Suíça, sei lá o quê. Não é assim. Infelizmente não é assim. Ou felizmente, sim. Não é assim. Porque agora a gente está muito influenciado pelo mundo. Certo? Então vamos tentar sempre se apegar na palavra, não no que a gente vê. Tira dos nossos corações tudo que foi ensinado assim, por ganância, Eu estava falando hoje de manhã, tem uns que fazem, para atrair os velhos, eles põem tudo coisa para os velhos nas igrejas. Então vamos pegar o terceiro mundo, a terceira idade. Para atrair os jovens, começa a montar um palco, com luzes, traz tudo de fora para dentro da igreja. Onde vão os jovens na balada? Vamos fazer uma balada dentro da igreja? Vai encher de jovens. Depois, se cada um dá R$1, tá ótimo. Tem 3.000 cada vez. Mas entendeu? Aí a gente vai prometer cheio de coisa. Deus vai te dar todos os teus sonhos. Aí você deixa a palavra, a Bíblia ali. Você sabe que Deus te ama. Ele te ama. Você não prega arrependimento. Deus quer que todos os teus sonhos sejam realizados, porque Ele é amor. Então é só pedir. Agora vocês têm que se entregar para Deus. Vocês querem os sonhos realizados? Então realize também os sonhos da igreja. É aqui. Vem aqui, traz aqui o que você quer. Põe aqui, você vai ver se Deus não faz. Deus vai fazer. Aí você pega Malaquias, ele vai abrir as comportas do céu. Tudo vai fluir na tua vida. Vai lá em Malaquias, maravilhoso, porque é tudo do Antigo Testamento. Então vamos voltar para a lei. Vamos voltar para a lei, levar uns bezerros para matar, e vamos levar uns passarinhos mortos e oferecer em sacrifício. Porque é assim que ele abria as comportas do céu. Porque eles não davam o dízimo, não obedeciam, ele falava, vocês vão ver. Se vocês obedecem, eu não vou abençoar. E deixando claro que esse povo morreu tudo, né? Rapaz, mas não tem nada a ver. Isso aqui é tudo da lei. A lei foi cumprida com Jesus. Jesus nos deu a graça. A gente já está no céu, não precisa mais de sacrifício nenhum. A gente não precisa mais nada. A gente não precisa completar o sacrifício de Jesus, trazendo ofertas, trazendo dízimo. Pode ofertar para quem precisa. Isso tem que ser claro. A gente não pode começar a mentir, fazer culto para jovens, para atrair só os jovens, culto para tal, culto para branco, culto para preto, culto para índio. Mas é verdade. A gente é uma raça só. Não existe mais grego, nem bárbaros, nem ninguém. Todo mundo é igual. Não há grego, nem romano. Não tem nada de fazer um culto para tal, um outro culto para tal, falar outra coisa para tal. Isso não existe. Senhor, muito obrigado por
mais essa palavra, Senhor, eu te peço que através do teu Espírito Santo você dê a convicção. Não sou eu, mesmo se eu empolgo um pouco